Saudações, me chamo Roberto Pinheiro e vou apresentar o tutorial de The Two Builders para você. The Two Builders é um jogo de 2 jogadores que dura no máximo 20 minutos, no qual os jogadores representam construtores e estão tentando reerguer sua cidade depois de um terremoto. Eu vou iniciar o tutorial pelo final do jogo para você compreender qual é o objetivo do jogo e depois a gente retorna para você visualizar o jogo do começo até o fim em todas as suas etapas. Então aqui nós temos a tela de uma partida já encaminhando para o finalzinho, né? Só falta uma ação do jogador vermelho para ele vencer. E o objetivo de qualquer jogador é conseguir construir 3 casas, certo? Então até o momento o jogador azul tem 2 casas, o jogador vermelho tem 2 casas, e aqui tem a área de escolha de ação, aqui tem a área do jogador azul, aqui tem a área do jogador vermelho. É a vez do jogador vermelho, como indicado aqui por esse banner, né? Então tá a cor vermelha aqui indicando o que ele pode fazer. E ele já tem 2 recursos, certo? Uma pedra e uma madeira. E ele vai querer construir essa construção aqui. Para ele construir uma casa aqui, ele precisa ter esses recursos. E ele precisa gastar uma ação de martelinho, certo? Uma ação de construção. Então ele vai lá, clica aqui para realizar a ação. Clica aqui para indicar o local que ele vai construir. Clica nos recursos para selecionar eles. E ele construiu as 3 casas, ó. E agora a partida foi encerrada, ele venceu, né? Então a gente pode retornar ao menu inicial apertando ESC. Partida do começo aqui. E aí começou a partida. Essas cartas são distribuídas aleatoriamente, certo? Ela tem na parte superior indicando o custo para construir uma casa aqui e na parte inferior quais recursos podem ser coletados lá. Perceba que nessas cartas aqui não existem recursos a ser coletados, certo? E também o recurso para construir, ele diz aqui uma caixinha é igual a outra caixinha, então isso significa que ele precisa de 2 recursos iguais quaisquer, certo? Todas as outras cartas vai ter 2 recursos diferentes e recursos para serem coletados lá. Além disso, né, como a cidade sofreu um terremoto, as cartas também têm umas ranhuras aqui, ó, que podem estar em qualquer lateral da carta. Isso indica que não pode ser acessada nessa direção. Então, por exemplo, se eu tiver um personagem aqui, eu só posso acessar essas 2 cartas, né? Não posso acessar essa de baixo porque tem um buraco no meio do caminho. A primeira fase do jogo, né, a preparação, depois de você organizar isso aleatoriamente, que é feito automaticamente pelo computador, né, você vai inserir os pinos dos jogadores na mesa. Eles entram sempre numa interseção, né, entre as cartas, então nesses buracos vazios aqui entre cartas do jogo. O primeiro jogador, no caso aqui, é o azul, o segundo é o vermelho, e quem começa a colocar o pino primeiro é o vermelho. Então vamos supor que ele escolheu colocar aqui. Uma vez que ele escolha, chegou a vez do jogador azul de escolher. E ele vai lá e vamos supor que ele escolheu colocar aqui, certo? Feito isso, isso é a preparação, encerrou-se e aí começa a partida. A partida se dá em turnos, então cada jogador vai alternar seus turnos, realizando ações, e as ações podem ser várias. Como isso aqui é um jogo programado, ele está restringindo todas as ações inválidas que você poderia fazer. Então vamos supor que eu estou aqui, né, no meu turno, é o turno do azul. O azul não pode simplesmente chegar aqui e construir, né? Por mais que ele clique aqui, ele não vai conseguir construir essa casa aqui porque ele não está fazendo uma ação de construção. Então o jogo ele impede de você fazer qualquer ação que não seja possível dentro da regra do jogo, certo? Então chegou na vez do jogador azul, ele tem algumas ações que podem fazer no jogo comum, né? Que seria adquirir ação e usar a ação e descartar um recurso, sendo que ele não tem nenhuma ação ainda. As ações que ele tiver vai ficar aqui nesse canto esquerdo, certo? Abaixo dessa carta. Então ele não tem nenhuma ação ainda. Logo ele não pode usar ação. Então esse banner aqui indicando quais são, o que é que você pode fazer no seu turno, simplesmente diz que você pode adquirir uma ação. Para adquirir uma ação, elas ficam aqui no topo, né, da tela do jogo. São sempre 8 ações no jogo. As mesmas 8 ações, certo? E você vai escolher uma das ações para vir para você e isso é o seu turno. Encerraria aí e já iria para o jogador vermelho. Então vamos supor que ele escolheu essa carta aqui. Depois eu explico o que cada uma faz, certo? Aí encerrou o turno do jogador azul, chegou a vez do jogador vermelho. O jogador vermelho tem uma ação a mais do que o jogador azul, porque ele, como ele é o segundo jogador, ele tem acesso a uma ação especial, certo? Por isso que essa carta dele é diferente da do azul. Então na vez dele ele pode ou adquirir a ação ou fazer o uso da carta especial. Depois eu explico a carta especial, mas isso aí quem tem o segundo jogador para dar uma vantagem, né? Para ele não ficar tão atrás do primeiro jogador, já que é um jogo de corrida, né? Então, na vez do jogador vermelho, ele pode escolher uma ação ou usar a ação especial. Vamos fazer aqui uma ação, escolher uma ação qualquer. Certo? Então, ele escolheu aqui.
Aí vem jogador azul novamente, ele pode escolher uma ação, ou agora, né, como ele já tem uma carta de ação aqui, ele pode usá-la, certo? Vamos supor que ele queira utilizá-la. Para utilizar uma carta de ação, é só clicar nela e o console aqui vai avisar o que você pode fazer com essa carta de ação, que é de acordo com os ícones, né? Então eu tenho uma ação de mover, outra ação de mover e uma ação de coletar. Elas estão listadas aqui, certo? Então eu posso fazer essas ações nessa minha vez. Se eu não quiser fazer nenhuma ação, eu posso simplesmente pular minha vez clicando no outro jogador, nessa carta aqui. Então vamos supor aqui que eu queira coletar alguma coisa. Para fazer uma coleta, né, a ação de coleta, eu simplesmente escolho uma região de coleta que eu tenho acesso, né, e clico no recurso que eu desejo coletar. Então o jogador azul está nesse espaço, ele tem acesso a essas duas cartas, ele não tem acesso a essa por conta do buraco. Então se eu clicar nesse recurso, eu não consigo coletá-lo, nem nesse, certo? Mas aqui eu posso coletar qualquer um dos dois, certo? Então eu vou coletar aqui um tijolo. Quando eu clico no tijolo, a minha carta de ação vai virar uma carta de recurso, certo? Então você vai perceber agora que virou uma carta de recurso. Só que eu ainda tenho as ações dela dessa minha vez. Então eu ainda posso mover e mover de novo, certo? Ou eu posso não mover nenhuma vez. Eu não sou obrigado a realizar nenhuma das minhas ações. Então vamos supor que o jogador azul quer permanecer nesse local. Então ele vai lá e passa a vez. Para ele passar a vez, ele clica no jogador vermelho. Agora, a vez do jogador vermelho, ele tem uma carta já. Então ele pode ou usar essa carta, ou usar a sua carta especial, ou comprar uma nova ação. Então vamos supor que ele queira pegar mais uma carta, né? Aí chegou a vez do jogador azul. Aí agora ele tem outras opções. Ele pode descartar um recurso. Para que serve descartar um recurso? Eu tenho um limite de 4 cartas de ação na minha mão. Essas cartas incluem os recursos também, certo? Então pode chegar um momento que eu esteja com 4 cartas e não consiga fazer nada com elas. Aí eu posso descartar um recurso. É a pior ação do jogo, certo? Porque você está agindo no sentido contrário ao objetivo do jogo, já que você está se livrando de um recurso. Entretanto, é possível caso você esteja travado nas suas possibilidades de jogo, certo? Mas aí o jogador azul ele vai querer mais recursos, porque para construir qualquer casa, né, ele precisa de 2 recursos, logo ele pegou essa carta aqui. Essa carta aqui é uma coleta especial, já explico ela. Bom, chegou novamente na vez de jogador vermelho, ele vai querer já pegar aqui a carta de construir para o futuro. Chegou a vez de jogador azul, ele vai pegar aqui uma carta de construir também. Chegou a vez de jogador vermelho novamente, ele vai começar a fazer o uso de suas cartas aqui. O que é que ele vai fazer? Tendo em vista que a maioria das cartas aqui de construção precisa de tijolo e ele quer impedir um pouco que o jogador atrapalhar um pouco, né? Então vamos explicar aqui logo 3 ações de uma vez, certo? A gente já sabe fazer a ação de coletar, essa aqui é a ação de trocar e essa aqui é a ação de mover. Então ele vai usar essa ação, ele vai querer coletar um recurso primeiro, certo? Então ele vai coletar aqui uma madeira. Coletando essa madeira, ele vai trocar com esse jogador. Para trocar, como é que eu faço? Eu clico no recurso do jogador e clico no meu recurso que eu quero trocar, certo? Aí ele trocou aqui. E agora eu vou mover. Por que eu vou mover? Porque eu me afasto do jogador e evito dele ficar aqui querendo fazer qualquer coisa, né? Trocar comigo, né? Então, para me mover, eu só posso mover para um espaço adjacente. Então, eu só posso ir ou para cá, ou para cá, ou para cá. Não posso ir para o local ocupado pelo meu oponente, certo? Então, ele vai querer vir para cá. Já que ele tem um tijolo, né? Ele vai querer fazer essa construção aqui, ó. Então, ele vem para cá. E aí chegou a vez do jogador azul, certo? O jogador azul não ficou tão impactado não por essa ação. Ele vai fazer uma ação coringa, porque ele pode coletar qualquer recurso que ele quiser, certo? Então, para ele construir essa carta aqui, por exemplo, ele precisa de um tijolo. Então ele vai pegar novamente um tijolo, certo? Usando essa ação aqui, que é a ação coringa. A ação coringa você não clica no recurso, mas você precisa ter acesso a uma bolsinha dessa para poder realizar ela. Daqui ele consegue ter acesso a essas duas, né? Aquela ele não consegue por causa do buraco, mas aqui ele consegue. Ao clicar aqui, você habilita um menu que você pode escolher qualquer recurso, já que é um recurso coringa, certo? E ele vai querer um tijolo. E ele pode se mover. Ele já vai se mover para cá, porque ele já garante que está perto do local onde ele pode construir. E o jogador vermelho, na sua vez, ele vai querer pegar mais recursos para poder fazer alguma construção, certo? Como ele já tem um tijolo, ele vai pegar um outro tijolo e andar para cá, para poder construir essa construção no futuro, certo? Então a gente já viu quase todas as ações, só falta a ação de construir e de empurrar, certo? Então vou fazer aqui a ação de construir do jogador azul. Ele já tem os 2 recursos que precisa, basta ele clicar aqui. Aí ele pode construir e mover, ou se mover 3 vezes, certo? O sistema detecta automaticamente o que você está fazendo. Então se eu construir, eu já só vou poder mover uma vez e não 3 vezes, né? Então eu vou construir essa carta aqui, ó, eu clico no martelinho,
Aí ele pede os recursos que eu preciso para gastar, eu gasto esses 2 recursos, construir minha casa, a casa fica da minha cor, e ela fica inacessível para a coleta de recursos, certo? Não serve mais para nada esse local, só para indicar que eu tenho uma casa. E eu posso me mover, eu vou começar a me mover em direção ao meu oponente. E aí meu oponente vai construir, né, também. E ele vai construir aqui, ó. Quando ele constrói aqui, também é pedido os recursos, certo? Sendo que nesse caso ele precisa de 2 recursos iguais. Então ele seleciona aqui e aqui, construiu também. Ele também tem um movimento, ele vem aqui para baixo, porque esse local aqui não está mais tão legal para ficar. E é a vez do jogador azul. E o jogador azul ele vai querer pegar a carta de empurrar, só para demonstração, né? E o jogador vermelho vai querer continuar coletando recursos. Então chegou a vez aqui do jogador azul e ele pode se mover e empurrar o oponente depois, certo? A ação de empurrar ela é mais forte do que a ação de mover, então vamos usar ela aqui. Ó. Eu posso me mover, ó, mover, empurrar, empurrar. Então eu vou me mover para cá. Para empurrar, como mover eu não posso entrar no espaço do oponente, o empurrar pode, certo? Então é só eu clicar aqui, ó, e eu vou empurrar o oponente, sendo que eu tenho que indicar para onde eu vou empurrar o oponente. Eu só posso empurrar o oponente para um espaço adjacente dele, a ele, né? Que não seja o meu. Então eu não posso vir para cá, nem para cá, nem para cá, né? Mas eu posso mandar ele para cá. Então mandando ele para cá, empurrei, certo? E eu posso empurrar ele novamente, porque eu tenho a ação de empurrar. Se eu quiser, certo? Então eu posso simplesmente usar a ação de empurrar como ação de andar normal, já que é a mesma coisa, né? Eu estou simplesmente me movendo, mas sem empurrar ninguém. Então eu posso voltar para cá se eu quiser, certo? E aí vai lá o jogador vermelho, pode coletar aqui, né? Coletar aqui uma palhinha, uma madeira. E ele pode andar, ele não vai querer andar, ele passa a vez. Ó. É a vez do jogador azul, o jogador azul vai querer pegar essa carta. Aí depois o vermelho pega essa. O jogador azul pode coletar aqui, ó. Sei lá, ele vai coletar uma pedra e andar pra cá. E ele pode trocar, certo? Ele vai lá e troca aqui, ó. Clica na carta do oponente, clica na carta sua, né? E é a vez do jogador vermelho. O jogador vermelho ele não gostou disso aí, ele quer destrocar, certo? Aí é onde entra a ação especial. Na ação especial você faz um empurrão ou uma troca. Então eu vou clicar aqui, ó. Aí funciona como se fosse uma ação normal. Eu cliquei, ele diz que eu posso empurrar ou trocar, eu vou trocar aqui, né? Posso fazer o que eu quiser. E aí quando eu fiz isso, é uma vez só no jogo, então eu virei aqui, perdi a minha ação, certo? Não posso mais usar ela. E é a vez do jogador azul, e assim vai dando procedimento ao jogo, né? O jogador vai pegando as cartas, vai resolvendo as cartas até que alguém construa as 3 casas. Quando eu construir as 3 casas, o jogo finaliza. É isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários que eu respondo, certo? Obrigado pela atenção.